Vamos lá, gente. Boa noite. Boa noite. Fiquei feliz com o interesse de vocês por autoficção. Chádia está com eco? Alguém mais está com eco? Não? É coisa entre e sai, Chádia. Troca o fone. Vamos lá. Tem uma coisa que. Por que que eu pensei em fazer essa aula? Porque eu tive na Flip. E eu sempre fico muito atenta, né? Tem uma gama gigantesca de temas, né? Em toda a Flip e tal. Aliás, é muito engraçado porque os nomes das conversas, né? Tem os nomes que são do tipo, não todos, mas alguns nomes são praticamente. é, Você tem que fazer ali uma análise para entender do que aquela pessoa vai falar. E às vezes você vai, tipo, tem um que eu fui, que era da Andrea Del Fuego, né, da mesa principal lá da programação oficial da Flip, que era passarinho aqui, passarinho ali, passarinho vem, passarinho não vem, é uma coisa assim, e do tipo. É isso. Na verdade, eu acho que era sobre qualquer coisa, né? E aí foi mesmo sobre qualquer coisa. A conversa foi muito boa, na verdade. Mas tudo isso é para dizer que uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu olhei a programação principalmente toda a programação gigantesca paralela da Flip, né? Tem a oficial e tem os lugares que organizam também debates menores. Assim, tinha uma profusão, uma quantidade gigantesca de conversas sobre autoficção. Aí eu fiquei, tipo, falei, nossa, é, e assim, desde conversas do tipo sobre autoficção, falando sobre. Porque quando não estava direto no título, de alguma maneira na conversa sempre chegava esse tema. Por exemplo, eu fui assistir um que era com a Natália Timmerman, com a Paula Gicovati e mais uma escritora que eu não lembro agora de cabeça o nome. E elas estavam falando, todas elas tinham, falava sobre abismos, né? E o ponto de conexão entre as três eram porque as três tinham publicado livros recentemente sobre processos de luto, né? É, e de alguma forma, esses textos, esses livros traziam autoficção e elas falaram sobre isso. Tinha até debates sobre do tipo quem está cansado da autoficção, e eu também vou falar sobre isso aqui. Mas só para falar além da autoficção, que eu acho que é um assunto de fato muito interessante, porque teve desde gente que está cansada da autoficção até gente que estava fazendo uma defesa ferrenha da autoficção, e eu acho que no fundo existe uma grande confusão relacionada a isso. Eu também tinham dois assuntos que eu achei super interessantes, três, na verdade. Inteligência artificial, que sempre tem agora, né? Mas os que eu assisti, eu cheguei à conclusão de que as pessoas ainda não concluíram nada sobre isso. E tinham várias mesas também, e isso me deixou bem feliz, sobre newsletter. Porque não sei se vocês sabem, mas a newsletter, eu tenho um curso sobre isso. Acho que muita gente que está aqui já fez, ou algumas pessoas que estão aqui já fizeram esse meu curso de newsletter. E é muito legal porque uma das principais plataformas hoje de distribuição de newsletter é o Substack. O Substack é uma plataforma. E essa plataforma tem sido muito usado por escritores, por pessoas que escrevem. Então, eu acho que daí veio esses debates sobre newsletter, né? E de uma forma positiva, falando como um canal de comunicação com o outro, com o leitor, né? E que me deixou muito feliz, porque é um canal que eu acredito muito. E teve uma outra que foi sobre audiolivros. Eu fui em uma sobre audiolivro e eu acho muito interessante estarem falando sobre audiolivro na Flip, mas eu também acho que isso tem uma força comercial por trás disso, que é porque acho que a Amazon ela lançou aqui no Brasil esse ano a plataforma deles de audiolivros, que é o Audible, né? Então,
Certamente isso tem a ver com essa força comercial da Amazon também, mas quem também já está próximo de mim sabe que eu virei tipo super fã e nem tô sendo patrocinada pela Audible, né? Que pagou um monte de gente para fazer propaganda. Eu vi até um desses influenciadores que trabalha com reforma de casa falando sobre a Audible. Eu falei, não, gente, sério, que até esse cara eles pagaram. Então, independente disso, eu adorei, adorei mesmo. Eu tenho ouvido muito livro, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre autoficção e eu vou fazer da seguinte forma esse nosso encontro. Eu preparei uma aula para vocês, aula de verdade. E aí, no final, quando eu terminar a aula, eu vou abrir. E aí, se vocês tiverem dúvidas ou se quiserem fazer algum comentário, vai ser o nosso momento de bater papo, tá bom? Então, vamos lá. Ah, o crítico e escritor francês, que inclusive já morreu, que é o Serge Dobrovsky, ele cunhou esse termo, ele é considerado o pai da autoficção, digamos assim, em 1977, e ele tem a seguinte, ele diz a seguinte afirmação sobre a autoficção. Autoficção é a narração de fatos estritamente reais sobre uma forma e um pacto romanesco. Eu vou explicar melhor isso, né? Mas de uma forma bem simplista, é quando você usa, existe uma mistura entre, entre fatos reais, mas existe quase que uma liberdade poética de algum tipo de processo criativo ali, né? De invenção, basicamente, falando a grosso modo, né? Não tem uma ele não necessariamente tudo precisa ser estritamente real, ter sido daquela maneira. O escritor ele tem a liberdade de criar em cima daquilo para transformar aquilo também numa ficção, num romance, enfim. E então assim, e a autoficção, gente, é considerada um estilo literário desde a década de 70. Não é um invencionismo de alguém ou uma coisa que surgiu agora, tá? Aí tem a Annie Ernaux, que é uma pessoa que todo mundo sabe que faz uso disso, que escreve, né? Não, o que ele escreve não é totalmente autoficção, e eu vou mostrar a diferença para vocês entre autoficção e autobiografia. Ela traz essa frase: eu não escrevo para contar a minha história, mas para me servir da minha história como um instrumento de exploração da realidade. O que que a Annie Ernaux diz que é algo que é uma justificativa muito similar ao do Edouard Louis, né, também escritor francês. Eles, eles dizem que quando eles contam a história deles, a história deles tem por trás um cunho político, social, de transformação mesmo, né? Política ou social, não é só contar a minha história porque eu quero contar a minha história porque eu acho que a minha história é legal. Eles percebem na história deles características, né, que falam muito sobre relações sociais, relações políticas, né? Então, por exemplo, o Edward Louis tem isso muito forte de relação política mesmo, no Quem Matou Meu Pai, né? Então, ele fala disso, né, nesse livro. E de relação social, por exemplo, ele fala no Monique se Liberta, né, em que ele fala dessa relação, nessa relação entre homens e mulheres, como a mulher foi colocada, é, como a mulher está num lugar mais abaixo, né, socialmente, tal. Então, é como se você colocasse a sua história a serviço, né, da literatura e, de certa forma, para trazer uma transformação para a vida do outro. E aí, mas na prática, na teoria, né, o que que é? Qual é a definição de autoficção?
Então, autoficção é um gênero, gente, é gênero mesmo, é gênero literário. Porque eu já vi gente, e eu estou insistindo nessa tecla, porque eu já vi gente falando sobre, é uma invenção agora chamada autoficção. Não é invenção, ela existe, que nem existe romance, que nem existe. Não é invenção, não, tá? Não é invenção. Autoficção é um gênero literário híbrido, no qual o escritor ou a escritora utiliza a própria vida, suas memórias e dados biográficos, como matéria-prima, mas pode misturá-la com ficção. A ficção aqui é usada para dar mais dramaticidade, cadência e outros sentimentos e recursos literários que o autor deseja. Então, às vezes, assim, a história contada daquela forma, ipsis literis, como, né, literalmente como aconteceu, você não vai trazer a carga emocional que você gostaria para o teu livro, né? Então você acaba é, inventando, mas não é uma invenção do tipo aleatória, né? Quando é o ter consciência de que você está trabalhando dentro desse gênero e você tá criando ali como um escritor, né? Como um escritor dentro de um processo criativo. Agora, é claro que existem questões aí que tem gente que se ofende, né? Quando você trabalha com autoficção, porque tem gente que se ofende, né? O Edouard Louis, ele é conhecido que ele teve um problema muito sério com a família dele depois que ele lançou, ao lançar um livro, depois outro livro, em que ele trazia muito, né? Ele jogava a luz nas histórias da família dele e que o irmão dele até tentou matar ele, né? Isso é verdade. O Emmanuel Carrier também, que faz uso disso, ele foi processado pela ex-mulher, porque a ex-mulher dele falou que ele estava usando de forma indevida o que aconteceu, não estava contando de fato o que realmente aconteceu e, de certa forma, prejudicando o olhar dela, né? E essa coisa do processo em especial, no livro Yoga, foi tão pesado que a editora pediu, acho que nem chegou a seguir em frente com o processo, porque a editora pediu para ele cortar trechos do livro em que isso estava mais pesado. Aí, assim, enfim, se você conversar, quando ele mesmo fala sobre isso, o Emmanuel Carrier, ele fala, o escritor, ele fala que não, ele fala que ele acredita que a literatura tem um peso maior sobre isso, né? Quando ele fala disso, ele não está ignorando. Hoje eu entendo assim mais, ele não está só ignorando, ele não está no sentido de ignorar a ex-mulher. Talvez sim, né? Mas assim, eu prefiro enxergar hoje que o que ele quer dizer é que ele usou do que aconteceu e a partir dali ele criou uma história. E que pode ofender? Pode. E acho que é mais fácil de ofender, né? Porque tem elementos ali que de fato aconteceram, né? E aí o outro pode falar, né? Mas você está distorcendo a história, né? Você inventou coisas. Ele fez autoficção. Aqui de novo, a origem do termo, né? A origem do termo foi cunhado em 1977 pelo crítico e escritor francês Serge Dobrovsky no lançamento do seu romance Fils. Ele definiu o gênero como a narração de fatos estritamente reais sobre, sob uma forma e um pacto romanesco, ficção de acontecimentos e fatos estritamente reais. O objetivo não é mentir para enganar, mas usar a invenção para alcançar uma verdade emocional ou literária que o mero relato do fato não consegue atingir. Para quem tiver interessado, eu não achei esse livro em português. Talvez você encontre em sebo, né? Mas na Amazon, por exemplo, tem para vender a versão em francês. Não leio francês. Mas eu acho que em sebo já foi publicado em português no Brasil e você pode encontrar quem tiver curiosidade, né? Mas assim, o que não falta hoje são exemplos de livros de autoficção. Aí vem uma coisa que eu acho super interessante. E que acho que fica muito no linear, porque, por exemplo, eu acho que o livro
do Edward Louis não é autoficção exatamente, porque até onde eu entendo, ele conta a partir de todos os fatos são reais, a partir do olhar dele, né? E tem livros, por exemplo, como o da Paula Lischikovac, que eu vou falar, ó, que vai ter uma frase dela mais para frente, ou mesmo os da Natália Timmerman, ou mesmo A Chave de Casa, da Tatiana Salem. Eles são livros que eles são autoficção. E essas autoras definem como autoficção. Elas falam que o que tem ali tem ficção no meio da história. E eu entendo que, por exemplo, tem gente que também usa da autoficção para, de uma certa, é como se fosse uma proteção relacionado à própria exposição, né? A Paula Gikovati fala sobre isso e vocês vão ver mais para frente, né? A diferença entre autobiografia e autoficção. Na autobiografia, existe um compromisso com a veracidade dos fatos, ou seja, parte do princípio de que tudo que foi contado ali aconteceu. Tudo, né? Então não tem do tipo, ah, eu peguei momentos da minha infância. Não, tudo ali tem que ser real. Tudo ali tem que ser real, né? E na autoficção, a história ela pode ter como base elementos da memória de quem escreve, né, da história de vida de quem escreve, mas não há compromisso de que tudo ali seja verdade, né? É muito interessante isso, né? Porque e isso é tão confuso, porque tem um livro do Andrea Bajani, um escritor italiano que ele teve na Flip, que chama O Aniversário. E o livro, de uma forma bem resumida, sim, o livro é sobre. Ele é escrito, é autoficção, ou seja, e é muito interessante porque você fica pensando do que esse livro é autoficção e o que é verdade, porque a história ali é bem também pesadinha. E o livro é escrito a partir dos 10 anos que, a, que, que ali o personagem, o protagonista ali, não vê os pais. O livro, ele basicamente, ele fala do tipo dessa de- ele quebra um pouco esse dogma, né, de que filhos e pais não podem, digamos, se divorciar, né, nesse sentido, mesmo que a relação deles seja extremamente tóxica, seja muito ruim, seja muito pautado por coisas difíceis, por violência, né? E ele trata disso no livro, né, com uma narrativa, né, com esse protagonista, com esse personagem. Mas, assim, como é autoficção, eu lembro de algo muito interessante que eu ouvi de uma mulher falando assim: Nossa, esse André Bajani é um cretino, né? Olha o que ele fez com a família dele. E assim, eu fiquei. Caramba, é autoficção, a gente não sabe do que é ali, o que é real e o que não é, né? Mas é muito para ver como as pessoas confundem, né? Então, essa é a diferença basicamente. A autobiografia, você não inventa nada, né? É claro, eu duvido que ninguém invente nada. Eu acho que sempre existe uma liberdade poética, ou mais do que uma liberdade poética, tem algo que eu acho que quando a gente trabalha com a autobiografia, que, por exemplo, é muito em crônica, a gente escreve muito em primeira pessoa, né? E acontece comigo, eu ouço outras pessoas, outros cronistas falarem sobre isso, porque às vezes alguém chega e fala assim: ah, mas não foi desse jeito exatamente que aconteceu. E aí a gente entra num outro tipo de discussão, que é uma discussão que tem a ver com o olhar de cada um. Aquilo não aconteceu no seu olhar, mas no meu olhar foi desse jeito que aconteceu. O jeito como eu senti, como eu percebi. E isso é muito claro quando a gente pensa numa família que tem vários irmãos, né? Se você conversar sobre o mesmo acontecimento familiar que envolveu filhos e pais, por exemplo, ou uma avó, alguém da família, e todos ali viveram aquilo juntos, cada um vai contar uma história com pontos diferentes, né? Ou seja, é o olhar.
né, que cada um tem. Mas, de certa forma, a autobiografia, se você opta por isso, por esse gênero, que eu acho que pode ser autobiografia, eu também chamo de relato, né? É, por exemplo, os livros da Tamara Klink, né? Bom Dia Inverno, ou o Nós, eles são relatos. É no lugar da autobiografia, é no gênero de autobiografia, é relato, né? Ela está contando ali ela tá partindo da experiência dela numa determinada, ali no caso, viagem, né? E tudo que ela conta é real e ela opta por fazer isso em estilo de diário, né? Então, isso, tudo que está contando foi o que aconteceu, não tem nada ficcionado ali. Os livros do pai dela também, do Amir Klink, né? 100 Dias Entre Céu e Mar, ele também tem ali um pacto com a verdade. Foi aquilo que aconteceu, né? E na autoficção, não. Na autoficção é como se você cria uma história em que algumas coisas podem ser reais e outras não. E aí, por que que a autoficção está em alta? Porque, para mim, o fato de ter tanta gente debatendo sobre autoficção é porque está em alta. E está, de fato, em alta, né? Por que que esse gênero está sendo tão falado hoje em dia? Não é à toa. Já desde o ano passado tem se falado muito sobre o quanto a chegada, né, o quanto a inteligência artificial foi muito mal usada por muita gente quando a gente fala de escrita, quando a gente fala da literatura, quando a gente fala da escrita de livros, porque aconteceu algo que eu acho assim tenebroso, né? E também não sei qual que é o real, o real, se as pessoas acreditam que um material desse é capaz de fazer sucesso, mas, por exemplo, na plataforma da Amazon, o KDP, que é a plataforma de autopublicação, o aumento de livros que eles colocam, né, que a pessoa coloca, que uma pessoa, uma editora ou empresa pode colocar na plataforma para ser publicado, aumentou tanto e tanto que de uma forma tão explosiva que eles restringiram quanto cada um pode colocar por dia, né? Inclusive as editoras. E isso, então, e aí com o aumento, e não só isso, né? Eu fui num debate no ano passado em que tinham várias pessoas, tinham editores de editoras diferentes, né? Pessoas que editam livros, que leem livros para aprovar, para ver se vão editar ou não, e eles falaram do aumento muito grande também de uso de inteligência artificial. E quando a gente fala de uso, vocês sabem que eu tenho um curso sobre inteligência artificial, algumas pessoas aqui, inclusive, já fizeram. Quando eu falo de uso da inteligência artificial, eu acho que as pessoas fazem um uso muito grande, porque eu já vi gente incentivando isso, divulgando isso, né? Do tipo, nossa, agora você pode publicar um livro por dia. Pô, quem escreve sabe que isso é meramente impossível do ponto de vista quando a gente fala em livro, né? Em livro, um livro que demanda pensamento, que demanda construção, que demanda tempo para ser feito, porque o tempo ele é nosso aliado também nesse sentido, né? Um livro ele não pode ser construído do dia para a noite. É quase como a gente precisasse esperar. Um texto, às vezes, a gente faz isso, um único texto, né? Mas quem é da minha comunidade aqui sabe que uma recomendação minha é do tipo, escreve o texto, espera, relê o texto, vai no outro dia, lê de novo, é isso que você quer. Então, assim, a gente precisa desse tempo, mesmo que você use a inteligência artificial em algum momento da produção do teu texto, né? E aí a gente pode entrar em mil lugares que você pode entrar. Não estou falando para você dizer para a inteligência artificial escreva meu livro, mas isso fez com que as próprias editoras
começassem a valorizar livros de autoficção. Porque de autoficção ou relatos mesmo, que a gente chama aí de autobiografia, mas autobiografia, eu acho tão estranho esse termo, né? Eu prefiro o termo relatos, porque daí você engloba livros em formato de diário, você engloba outras coisas que também estão nesse livro da realidade, a tua vida que você está contando ali. Porque eles demonstram, eles mostram, eles garantem que existe autoria daquilo, autoralidade, autoria, né? Porque uma experiência de vida você não consegue, de certa forma, fazer essa narrativa ser construída inteiramente por inteligência artificial, né? Ainda. Então, assim, a autoficção e os livros de relato começaram, os livros em formatos de diários, por exemplo, começaram a ser muito mais bem vistos, né? As editoras começaram a publicar mais esses livros também, num olhar do tipo de, de de conseguir desviar, né, desse uso excessivo e desse mau uso da inteligência artificial. Mas eu de verdade acho que tem muito, que eu acho que é uma grande é uma grande ilusão a gente acreditar também. Eu acredito muito que existe um interesse real do outro, porque a coisa que eu mais ouço de alunos é a seguinte pergunta: quem vai se interessar pela minha vida? Quem vai se interessar pela minha história? É claro que tudo isso depende da forma como você conta, mas tem uma coisa que eu ouvi de outras escritoras e é algo que eu acredito muito, que a tua experiência, a tua história, a forma como você viveu aquilo, também é a experiência do outro. Quando ele lê seja um texto, ou seja um relato, seja um livro sobre aquilo, ele se identifica não apenas com a história do outro, ele se identifica com tudo que aquela narrativa carrega, né? Com o sentimento de perda, com a tristeza, com os medos, com as alegrias. É com isso que ele se identifica. E quando a gente trabalha com essas experiências, com essas memórias, com aquilo que aconteceu, acho que a gente consegue passar, né, com mais precisão o que foi vivido e que é o que o outro vive, né? Então, para mim é isso. Existe uma identificação muito forte, né? Então, a sua experiência também é do outro. E aí, a escrita tem a ver com o nosso olhar relacionado à vida. Então, de certa forma, o texto sempre nos carrega. Sempre, o texto sempre nos carrega. Esse nos carrega é que quando a gente escreve, quem vai junto é você. São as suas histórias vividas, a maneira como você é, a maneira como você se relaciona, tá tudo ali. Tá tudo ali sendo colocado, né? E eu vou mostrar mais para frente até de que maneiras isso é vivido e colocado num livro, numa narrativa. Aí a Natália Timmerman, que também estava lá num monte sei lá, ela falou em tantas mesas, mas essa que eu vi, é, acho que chamava Os Abismos da Morte, Os Abismos da Escrita, acho que uma coisa assim. Ela falou assim: todo mundo escreve a partir de si. Quando leio um autor, tem muito da minha vida ali, que é exatamente o que eu acabei de falar da identificação. E ela contou uma história super interessante relacionada a isso, porque ela, há pouco tempo, acho que no ano passado, ela leu um artigo que saiu no jornal falando, tipo, nossa, tá todo mundo cansado de autoficção, né? É, e aí, ela e mais uma outra amiga escritora, que foi a Gabriela Guirre, elas lançaram, né, um manifesto do tipo, quem tá cansado de autoficção? Quem são essas pessoas que estão cansadas de autoficção? Porque no texto tratava a autoficção como esse lugar menor de escrita. Porque também tem isso, muita gente coloca a autoficção como um lugar menor,
como se aquilo não fosse literatura. E aí ela falou sobre isso, ela falou sobre o fato das pessoas não verem autoficção como quando elas têm uma. Muita gente tem uma ignorância relacionada à autoficção. Autoficção é um gênero literário e não é de hoje, né? Já tem aí mais de 40 anos que é um gênero literário. Então, assim, a autoficção existe. A autoficção já é um gênero literário que existe há algumas décadas, né? E ela não é um gênero menor do que o outro, né? Ela não é mais fácil de ser feito do que uma obra literária, porque ela é uma obra literária, né? Uma obra literária que seja toda ficcional, né? Ela tem um pouco de ficção, talvez, né? Então, e é isso, ela acredita muito no fato de que quando a gente lê um livro, a gente se conecta pelo o que da nossa vida a gente encontra ali. E o que da nossa vida não é, como eu falei, não é literalmente a vida do outro, é o sentimento que isso gera na gente, né? São os sentimentos que a gente se encontra no profundo, né? Que o texto carrega. E aí tem dois livros dela, da Natália, que eu lembrei, é que eu não li aquele O Vazio, mas tem As Pequenas Chances, né? As Pequenas Chances, ela fala do luto do pai dela, da morte do pai dela. E no Antes que Apague, ela fala eu comprei, mas eu ainda não li. O Antes que Apague, ela fala do processo do Alzheimer da mãe, né? Do processo de perda da mãe. E aí é um trechinho aqui do As Pequenas Chances. Meu pai morreu num sábado de manhã, às 9h43, no Shabá. E então fomos para casa enquanto o corpo dele ficava na morgue do hospital, esperando ser levado para o cemitério na manhã do dia seguinte, pois durante o Shabá se deve descansar. Esta é uma das leis máximas do judaísmo: não fazer esforços, não dirigir carros, não velar corpos ou transportar caixões. Foi um dia estranho. Meu pai havia morrido e cada coisa continuava no lugar, na rua, na praça cheia de árvores na frente de casa, onde os meninos brincam, tudo permanecia no mesmo jeito, se movimentando, as árvores, os pássaros, os barulhos, os carros no asfalto, tudo igual, mas havia um silêncio por trás das coisas. A morte é um silêncio atrás de cada a morte é um silêncio. A morte é um silêncio. Atrás de cada som há esse silêncio. O telefone que nunca mais vai tocar, sua voz calada, nunca mais a singela mensagem na posso ligar? E eu nunca mais vou poder ligar direto em vez de responder que sim. Pode, pai, porque você não pode mais ligar e eu não posso mais falar com você e no entanto, é como se tudo continuasse. Então, assim, eu gosto muito desse trecho, né? Porque eu acho que ele fala muito de tudo, de como a gente vai vivendo o luto, né? De uma pessoa que a gente ama muito, como ele é percebido no que é pequeno, né? No que é miúdo da nossa rotina, e como essa ausência vai se colocando na rotina, né? Gabi veio para minha casa. Minha irmã é engenheira naval, uma profissão que precisa de mar para ser exercida, e há muitos anos não mora mais em São Paulo. Ela sempre ficava na casa do nosso pai quando estava na cidade, mas agora não mais. Não há mais casa do nosso pai. Aliás, ainda havia naquele dia, mas sem nosso pai, que é o mesmo que não haver mais casa dele. Minha irmã passou o dia deitada em silêncio, mal comeu, mal bebeu, mal podia andar. Então, assim, para mim, principalmente esse parágrafo do meio, ele é de muita identificação. Aí a Paula Gicovati, que eu comentei com vocês, que ela é autora de Como Navegar o Abismo. Também, também comprei, mas ainda não li, porque, né, não deu tempo. Mas eu assisti um debate dela na Flip, né, super simpática, inclusive, e ela falou a seguinte frase, que eu achei que ela é muito forte, assim, sobre
Autoficção ela traz na fala dela uma definição muito boa de autoficção, né? Eu só escrevi esse livro porque perdi minha mãe. A personagem é uma chefe de cozinha. Eu precisava me tirar de um ponto. Tinha uma hora que patinava porque doía demais. E tem coisas que são do meu luto e não quero dividir. Então, é aquilo que eu falei, que é como se na autoficção você também tem, de certa forma, é, uma. Diferentemente do relato, da autobiografia, você tem um anteparo em relação àquilo que você quer compartilhar com o outro. E a autoficção, nesse sentido, ela é muito boa. Por exemplo, a Paula, ela é escritora, ela cria uma personagem no livro, né? E essa personagem é uma chefe de cozinha, algo muito diferente dela. Mas onde existe a vivência dela do luto, é, todas as tudo que doeu, todas as dificuldades, ela traz na história, né? Na história, muitos aspectos do que ela viveu, ela traz no livro, ela traz na história. Então eu vejo muito como se é, o escritor também fizesse uso desse um pouco, né, indo além da parte mais racional do que a autoficção, quando a gente olha para a delicadeza do que eu percebo que quase como se a autoficção fosse um anteparo. Eu vou ficcionalizar alguma coisa, né? Porque isso dói demais, é o que ela está falando. Tem horas que dói demais. E aí, quando dói demais, de certa forma, você pode não compartilhar, porque você não está ali amparado, né? Você não está aberto para escrever toda a verdade do que aconteceu. E ao mesmo tempo, é como se existisse uma capa de proteção para aquilo. Isso é muito, eu vejo muito isso acontecer em sala de aula quando tem gente, eu gosto muito da escrita em primeira pessoa, né? Quando você conta a sua história, quando você escreve em primeira pessoa, eu acho que é um lugar que todo mundo deveria passar, né, no seu processo de aprender a escrever. E, e tem gente que chega para mim e fala assim: eu não consigo escrever em primeira pessoa. Eu posso falar sobre mim, mas eu tenho que falar sempre em terceira pessoa, do tipo ela, né? E eu falo: se esse recurso é necessário que você consiga escrever sobre uma determinada experiência, tudo bem, né? E aí, para mim, isso é uma conexão muito importante, né? Isso mostra que do olhar mais sensível da autoficção, ela também serve como essa proteção, essa capa de proteção para você conseguir tocar em lugares mais sensíveis, né? Às vezes, acho que não é coincidência que a gente tem tanto livro sobre luto, sobre perdas, quando a gente, né, de mulheres escrevendo, principalmente quando são mulheres, né, sobre luto, sobre perdas, né, diferentes perdas, mas pode ser morte do pai, pode ser morte da mãe, pode ser morte de um filho, pode ser, né, são coisas difíceis de viver, né, então eu acho que isso serve como uma capa de proteção. É como se fosse o outro que viveu, não você, né? Mas eu separei aqui um livro antes que eu esqueça de falar sobre relatos. Por exemplo, a Adriana Lisboa, que eu estou falando, muitas mulheres escrevem sobre isso, né? E a Adriana Lisboa também tem esse livro muito bonito, Todo o Tempo que Existe. E a Adriana Lisboa, ela escreve romance, ela escreve poesia. Esse foi o primeiro livro que ela escreveu, assim, de que é um tipo um relato mesmo, né? Uma autobiografia e que é sobre a morte do. Ela fala um pouco sobre a morte do pai e também toca na morte da mãe, né? E quando eu conversei com ela, quando ela escreveu esse livro, é, ela me disse que ela escreveu esse livro relativamente rápido. Foi um grande desabafo, literalmente, sabe? Que ela sentou e conseguiu escrever ele, sei lá, em algumas semanas. Então, é isso. Eu acho que quando a gente decide escrever esses livros, e tem muito a ver com algo que eu falo também, que é sobre a escrita a partir da dor, né? E por isso eu acredito muito que a autoficção
que tem tanta gente que considera um gênero menor, eu acho que ela é acima de tudo um ato de coragem, né? Tem essa autora que é uma mulher trans que eu gosto demais, que é a Alana Portero. O primeiro livro que ela lançou, que foi O Mau Hábito, já foi um sucesso editorial, né? Uma coisa também difícil de acontecer. E o livro é muito bom. O livro é muito bom. E é autoficção, porque ela traz ali muitas coisas do que ela viveu sendo um menino, né, na infância, como é que foi aquela infância dela, mas ela colocou essa capa da autoficção, né? Mas ela fala disso, né, como desenvolver uma literatura corajosa, ãh, porque ela acredita que essa literatura corajosa tem a ver com o que eu acabei de falar, né, com esse a gente confrontar a nossa dor. E aí ela fala sobre isso aqui, sobre esse confronto com a nossa dor na literatura. El dolor poéticamente es la mina que no se termina nunca. Es donde encuentras las vetas más hermosas. En la alegría también, pero en el dolor creo que especialmente, porque en el dolor sacamos lo más esencial de quienes somos. Ante el dolor nos contenemos muy poco, aunque queramos. Nuestro lenguaje corporal cambia, nuestra manera de mirar cambia, nuestra manera de hablar cambia, la manera, caen las barreras de la precaución generalmente y nos descubrimos siendo un poco quienes somos y a mí eso me parece lo más bonito del mundo. Es una manera, y además cuando el dolor se comparte es una manera de que todo el mundo esté desnudo a la vez y me parece muy hermoso porque además si no le encuentras la belleza al dolor, si no encuentras momentos de belleza en el dolor, es muy difícil sobrellevarlo. Incluso buscarle también el humor, que también lo hay. El dolor puede ser muy hermoso y visto desde fuera puede ser muy gracioso y un poco patético, ¿no? Los tanatorios son sitios muy tristes y muy divertidos a la vez. Se hacen cosas muy extrañas en un tanatorio. La gente se ríe mucho a altas horas de la madrugada en los tanatorios. Entonces creo que el dolor nos enfrenta o nos pone delante a un nosotros y a un nosotras que es muy esencial y de ahí salen cosas muy bonitas. E aí eu trouxe um trechinho do Mau Hábito, né, do livro Mau Hábito. Levamos tempo para aprender que os contrários podem acontecer ao mesmo tempo, mas quando entendemos, vários nós desatam. Minha mãe me vigiava como uma velha leoa em tempos de seca, se aproximando com a pata, colocando seu corpo junto ao meu e me dando lambidas na forma de suspiros de preocupação e carícias com as duas mãos no rosto, como se me segurasse. Meu pai permanecia como sempre, em silêncio, à espreita, tentando servir de parapeito entre mim e a vida, em sua atitude de rei elefante. Quem dera ter sabido aproveitar aqueles momentos de paz, essa proteção. Nunca tivera uma situação melhor do que aquela para falar com sinceridade entre adultos. Poderia ter extraído a dúvida da culpa que os corroía nas horas do primeiro café dos domingos, cedo, quando ainda víamos por trás das janelas e era possível pensar devagar, mas com profundidade, como se ainda se conservasse a qualidade deslizante do sonho ou nos silêncios da sobremesa, quando tudo estava recolhido e limpo, e não havia nada mais para fazer a não ser deixar o tempo passar e o sol cair. E aí, acho que a autoficção também tem a capacidade de nos transformar, né? E eu acredito que não é que a literatura, eu acho que a literatura, ela tem vários motivos, né? Assim, acho que tem livro que a gente tem livro que a gente lê para aprender algo, tem livro que a gente lê e a gente acaba encontrando respostas, tem para o que está acontecendo na nossa vida. Tem livro que a gente lê, eu sempre falo que depois de um livro muito pesado, assim, sabe? Pesado no sentido de ser de trazer sentimentos pesados, de fazer você ter que mergulhar muito profundo em você, nas coisas. Eu preciso de um livro bem sessão da tarde, né? Bem bobinho, assim. Assim, tem livro que tem. Ele existe para ser uma sessão da tarde na nossa vida, né? Para ser esse respiro. E tem os livros que eles têm a capacidade de nos transformar. E como eu acredito que alguém que escreve autoficção, ela está trabalhando, ela
ela está trabalhando com elementos da vida dela, e ela está de alguma forma se expondo e de certa forma aquilo foi muito vivenciado por ela. Eu percebo ali uma capacidade de transformação maior, porque existe uma identificação. E acho que quando eu falo em transformar, é aquele sentimento que nos tira da solidão, né? Porque quando a gente está vivendo algo, por exemplo, que é difícil para a gente acredita que aquilo só está acontecendo com a gente. E a escrita, ela tem esse papel, né? De o texto, a narrativa tem esse papel, seja por um texto, um único texto que você lê, ou seja por um livro que você lê e que naquele momento você percebe que, caramba, tem outras pessoas que sentiram o que eu senti, né? E é muito interessante porque às vezes você acaba lendo um livro como o Mau Hábito, que fala muito de uma solidão, né? De uma solidão é, muito forte ali, né? De uma infância muito solitária. E às vezes você não pode nem estar dentro desse escopo da transexualidade, mas você tem uma experiência de solidão, né? E aí você se identifica com isso. Então, eu acho que nesse sentido é uma capacidade de transformar, porque você consegue olhar para aquilo, né, de cima, e quando a gente olha as coisas de cima, a gente consegue entender melhor o que acontece com a gente também, e porque também tira desse lugar de só eu estou vivendo isso, ou só eu vivi isso, ou será que ninguém mais sente? E você percebe que aquilo é algo que é compartilhado por outras pessoas. E de certa forma isso faz com que a gente se sinta menos sozinho, né, nas nossas vivências. E aí, eu trouxe aí um trechinho de o Lutas e Metamorfoses de uma Mulher. Ele veio antes do livro do Monique se Transforma. E é muito legal quando você lê um livro seguido do outro, sabe? O Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, que fala sobre quando a mãe dele se separa do pai, quando ela tem finalmente essa coragem de fazer isso, do pai dele. E aí é muito interessante que ela ela conhece um outro homem, e esse outro homem a leva para morar em Paris, e ela passa um tempo morando com esse homem em Paris, enfim. E aí muitas coisas vão se repetindo dessa relação, é, de relação tóxica, de abuso, de violência. E aí, o título Monique se liberta, ele já adianta que a Monique consegue se libertar. É muito bonito. E aí, ele escreve assim: para algumas pessoas, a identidade feminina é claramente opressiva. Ele está falando da mãe dele, né? Para ela, tornar-se mulher foi uma conquista. E aí, no Lutas e Metamorfoses de uma Mulher, o Edward Louis, ele conta a história da mãe. A mãe que carrega dois casamentos infelizes, cuja rotina se resumia a tirar e colocar a mesa para as refeições, abrir e fechar as cortinas, como ele escreve. Acho muito legal isso que ele traz, né? Que a vida da mãe era isso, né? Era pôr e tirar a mesa, abrir e fechar as cortinas. E é interessante porque no livro do Andrea Bajani, ele também fala da mãe desse lugar de submissão. E ele também fala do que se resumia a vida da mãe dele, né? A mãe que era declaradamente infeliz e um dia decide dar um ponto final naquilo que parecia ser seu destino de mulher pobre, sem estudos, mãe de 5 filhos. Ela se separa do pai de Louis, liga para o filho desanimada igual uma adolescente. Pronto, eu consegui. A partir desse ponto, ela literalmente se liberta. E em um encontro de mãe e filho em Paris lhe diz algo novo: estou feliz. Né? Tá, agora, eu tive essa percepção agora, que esse livro em que o Eduardo Louis fala da mãe tem pontos muito interessantes com o aniversário do Andrea Bajani, porque eles falam dessa mulher submissa, né? E eles falam desses pontos, né, da infelicidade, né? Só que digamos que se você buscar um final feliz, leia a história real da mãe da Monique, a mãe do Edouard Louis, porque o do livro do André Bajani não é nada bom, assim, nesse sentido emocional, não tem final feliz, né? Vamos dizer assim. E aí um trechinho que eu trouxe do livro Quem Matou Meu Pai.
Você mudou muito você mudou nos últimos anos, tornou-se outra pessoa. Conversamos muito, nos explicamos, culpei-o pela pessoa que você foi quando eu era criança, sua rigidez, as cenas que enumerei há pouco e você me ouviu. E eu ouvi você. Você que a vida toda repetiu que o problema da França eram os estrangeiros e os homossexuais. Agora critica o racismo da França. Pede que eu fale sobre o homem que amo. Compra os livros que publico, dá de presente às pessoas que o cercam. Você mudou da noite para o dia. Um dos meus amigos diz que são os filhos que transformam os pais, não o contrário. O que fizeram com seu corpo, no entanto, não lhe dá a oportunidade de desvendar a pessoa que você se tornou. Foi quando eu li esse livro que eu entendi de uma maneira mais clara, que na verdade eu acho que foi o primeiro livro que eu li dele, depois eu comprei todos, né? Mas esse livro, ele é quando você, para mim foi, eu entendi o que ele fala sobre ser essa, que não é autoficção, porque não tem ficção aqui, mas é um relato, né? Mas ele fala, assim como a Annie Ernaux, do uso da própria vida como, do ponto de vista da literatura, como algo que é capaz de fazer com que você reflita sobre questões sociais, sobre questões políticas, né? Relações de classe, porque isso é muito presente no Quem Matou Meu Pai, né? Principalmente em questões políticas mesmo, né? Porque ele fala dessa relação de como tudo que o pai dele viveu, das dificuldades de leis relacionadas ao trabalho, ou quando o pai dele sofre um acidente de trabalho, como ele é tratado pelo governo, digamos assim, né? É, o que o pai dele se tornou também tem muito a ver com o que o pai dele viveu, né? E com o que não lhe foi dado ao longo da vida, né? E aí você começa a entender melhor esse olhar que ele traz dessas relações, do que ele quer trazer quando ele conta, quando ele fala sobre a própria vida, né? E aí vem, por que algumas pessoas dizem que estão cansadas da autoficção, como se fosse um modismo e não um estilo literário? Eu acho que é pior, eu acho que tem gente que fala da autoficção como se ela fosse uma literatura de segunda classe, né? A crítica ao gênero surge quando a autoficção vira apenas uma diarização banal da vida do autor, sem transformar a experiência pessoal em literatura universal. Se o fato vivido não ganha dimensão poética, sociológica ou formal, vira apenas um desabafo, né? Então, acho que é isso que tem um lado que fala isso, que as pessoas elas não acabam olhando para isso, né, como a Annie Ernaux faz, ou como o Edward Louis, né, faz é, que, que de certa forma também não é autoficção, né, mas é quase como se as pessoas colocassem nesse mesmo balaio, mas que traz ali é tudo muito confuso, né? Quer dizer, aqui eu tô separando tudo, mas eu acho que quando as pessoas falam de autoficção hoje, elas colocam tudo no mesmo balaio. Elas colocam autobiografia, relato, autoficção, tudo no mesmo lugar, né? E não são, tudo é diferente, e tudo tem o seu valor, e tudo tem o seu valor literário também, né? Mas eu acho que o que eles estão dizendo aqui é que é isso, a pessoa acha que é quando ela acredita que a pessoa só vai ficar contando da própria vida e não vai, e aquilo não tem um valor de literatura. É como se fosse, eu não quero ler o seu diário. Mas eu acho que quem também coloca esse tipo de questão quando fala da autoficção, como se você estivesse transformando a sua vida num diário que não tem nenhum interesse para o outro, acho que elas não são capazes de perceber o que as histórias carregam de fato, né? Porque quando a gente lê livros escritos em formato de diário, aquilo também nos toca. E eles também têm um valor, né? Então, eu acho que eu acho que existe na literatura, muitas vezes, é, um snobismo, né? Do tipo, do que é literatura, do que não é, quem pode, quem não pode, quem é melhor e quem é pior, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso pode nos colocar num lugar em que a gente acredita que a nossa escrita tem menos valor.
E eu acho que no fundo é como se sempre eu percebo muito em ambientes de pessoas que escrevem. É quase como se elas quisessem. Isso aqui, ó, não pode entrar, hein? Sabe assim, aqui é esse espaço você não entra. Então, eu acho que tem isso de uma maneira muito, muito forte, né? E aí acaba, isso aí não tem valor, isso aí é menos, isso aí, né? E há quem defenda que o excesso de autoficção enfraquece a capacidade criativa do escritor. Enfim, eu estou trazendo o que as pessoas, o que se acredita, né? Que as pessoas dizem. Eu não acho nada disso, né? Eu não acho que enfraquece a capacidade criativa do escritor, nem um pouco. E, e aí, eu achei um vídeo muito interessante da Rosa Monteiro, em que ela polemiza a autoficção, né? Polemiza. Eu não compactuo muito com ela, inclusive porque eu acho que ela confunde muito essa história de autoficção, ela mesma confunde muito. Eu acho que dá para entender um pouco da onde nasce essa fala dela, porque a Rosa Monteiro, ela é jornalista de formação, como eu também sou jornalista de formação. E no jornalismo existe um preconceito muito grande com a escrita em primeira pessoa, muito grande. Com você que é o escritor, colocar qualquer coisa do que você pensa, do que você acha da sua vivência. Então, eu acho que nasce muito desse lugar aqui, sabe? De um conceito prévio que ela carrega, oriundo do jornalismo. Eu acredito. Mas, de qualquer forma, eu queria mostrar para vocês. Rosa, eu já vi que você não gosta muito do termo autoficção para se referir ao gênero que você pratica, ao gênero literário que você pratica. Mas é um gênero que está muito em voga, tem expoentes aí como Annie Ernaux, o próprio Emmanuel Carrère enveredou por ele no Yoga, que você cita muito no Perigo de Estar Lúcida, e até o Salman Rushdie, no último livro Sim. dele, fala da experiência que ele teve com o atentado que sofreu de um jeito muito íntimo e muito desabrido. Eu queria saber, então, como você classifica a sua obra, que transita por tantos gêneros, e se essas companhias que eu citei fazem sentido quando você pensa na literatura que você faz. Mira, es que, bueno, primero no debemos confundir la autoficción con lo testimonial, ¿no? Con alguien que, a lo mejor Rushdie, que cuenta lo que le ha sucedido, ¿no? Entonces, eso es dar testimonio de algo que te ha sucedido, ¿no? La autoficción es mezclar la ficción con la propia biografía y efectivamente que el lector no tenga muy claro dónde están los límites. Y yo, como muy bien dices, he hecho autoficción, fundamentalmente en La loca de la casa y en El peligro de estar cuerda. Y me parece bien, además, me parece que es un género estupendo y que además es muy híbrido, muy mestizo, muy borroso y en ese sentido representa muy bien los tiempos que vivimos. Pero lo que me parece mal es que esa sea la moda prioritaria, que los críticos le den el mayor lugar ahora mismo, que todo el mundo quiera hacer autoficción. Eso me parece que indica una pérdida del nervio creativo. A mí me gusta sobre todo escribir novelas, ¿no? He escrito 3 libros que bueno, los llamo artefactos literarios, que son estos 2 que he citado y La ridícula idea, pero luego he escrito como 13 novelas o algo así, ¿no? Y me gusta que no perdamos ese impulso creativo, ¿no? Y por eso me apena, digamos, no la autoficción ni la existencia de la autoficción, sino que se la potencie tanto y que se considere que es lo mejor, lo único o lo más importante en literatura, que yo creo que no. Não acredito que tira a criatividade, mas acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, e aí vem, para mim, né, aqui eu quis colocar minha opinião. Para mim, escrevemos sobre o que nos atravessa mesmo. E cada vez que colocamos um texto no papel ou na tela do computador, fazemos isso a partir de quem somos e das nossas histórias vividas. Autoficção, ficção, romance, relato, de certa forma, sempre estamos ou deveríamos estar presentes na nossa escrita. Então, acho que sim, existem divisões que elas precisam existir, né, dentro da literatura,
Existe crônica, conto, fábula, realismo mágico, autoficção, suspense, né? É, livro erótico. Eu acho que legal existir essas divisões, né? Acho que tudo bem, mas é de novo, eu acho que de certa forma, tudo que a gente escreve sempre tem um pouco da gente, sempre vai ter, né? Acreditar que a gente nunca carrega a gente quando você escreve, que não tem um pouco do teu olhar, um pouco daquilo que você viveu, um pouco das suas memórias. E aí, né, para corroborar um pouco com isso, eu adoro dar esse exemplo, né? Não sei quem aqui já leu o livro do Stephen King, que se chama Sobre a Ficção. E é sobre a ficção. E eu tava na dúvida se era sobre a escrita, mas eu acho que é sobre a ficção. E ele tem uma. O primeiro sucesso dele editorial, ele conta nesse livro muito sobre. Ele conta sobre a vida dele e sobre a escrita dele, basicamente. Ele fala uma coisa bem legal no início do livro, que ele fala que esse é o livro em que ele decidiu escrever para contar para as pessoas tudo que elas nunca perguntavam para ele, né? Porque elas nunca perguntavam para ele sobre a escrita em si, né? E nesse livro ele conta como foi a ideia do livro Carrie, que depois virou filme, né? Carrie é estranha, tal, mas que foi o primeiro sucesso editorial dele na década de 70. Inclusive é muito legal, tem umas histórias sobre esse livro que eu retomei hoje por conta dessa aula, porque eu queria lembrar exatamente como ele tinha contado no livro. Ele jogou os originais desse livro fora, né? Porque ele estava muito cansado de levar negativa das editoras, as editoras dizendo não, 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 não para ele. E aí ele jogou no lixo os originais de Carrie. E quem resgatou isso do lixo foi a mulher dele, porque ela acreditava mais que ele, né? Também ele devia estar bem cansado, né? Tava vivendo uma vida super difícil, né? Enfim. Para escrever Carrie, ele se inspirou em três acontecimentos. E isso ele que escreveu, ele que contou. Num artigo da revista Life que ele tinha lido, que o texto sugeria que a telecinese, que é mover objetos com a mente, poderia ser um fenômeno real associado a garotas adolescentes passando pela puberdade. Aí ele juntou a isso que teve uma época que ele trabalhou em escola. E quando ele trabalhou em escola, ele se lembrou quando ele limpava o vestiário feminino, quando ele limpava o vestiário feminino, principalmente do ensino médio, e ele ficava imaginando o choque de uma garota tendo sua primeira menstruação sem saber o que era. E nas colegas que ele teve na juventude, né? Então, a protagonista Carrie White foi baseada em duas meninas que ele conheceu. Uma sofria bullying por usar sempre as mesmas roupas pobres, e outra vinha de uma família extremamente fanática religiosa. Então, assim, cara, você vai pensar, então o Stephen King que escreve esses livros sangrentos, né, de terror, né, como pode ter a ver com a vida dele? Eu acho que é. E aí você vê que tem a ver com coisas que ele viveu, né? A criatividade dele veio de algo vivido, né? De como ele via as meninas indo para o banheiro, da primeira menstruação, ou das meninas que sofriam bullying. Então, veio desse lugar, dessa vivência dele, né? Isso eu acho bem legal e eu acho que o que eu queria deixar, além de fazer além de jogar luz no que é autoficção e por que que tá, né, se valorizando, ó. Uns valorizam, outros acham que é um estilo de segunda linha, né? Por quê? Por quê, né? Toda essa discussão, por que que ela está sendo valorizada nesse momento e tem um motivo de mercado para ela estar sendo valorizada. É, para mim, tem uma coisa que eu gosto muito, na verdade, eu sou bem fã de autoficção e sou muito fã de relato, eu gosto muito. Eu acho que são livros que as pessoas são muito que eu acho que quando elas escancaram aquilo que é vivido, elas colocam toda a potência daquele sentimento de uma forma vivida também, né? E isso nos toca, isso nos toca.
E mas que é isso, de certa forma toda a escrita, seja qual ela for, seja aquilo que a gente considera totalmente ficção, tudo que a gente considera totalmente romance, a gente sempre vai ter a gente ali. Quando a gente, por exemplo, vê a história do O Velho e o Mar, do Hemingway, ele contou essa história a partir da vivência dele, né? Não tem não é uma autoficção, né? Mas ela nasce a partir da vivência dele e dos anos que ele morou em Cuba e a casa dele ficava muito perto de uma comunidade de pescadores. Então ele acompanhava muito essa rotina desses pescadores e ele também gostava muito de pescar. Ou o Gabriel Garcia Marques, que a história dos 100 anos de solidão, muitas das referências da história têm a ver com a infância dele, com a cidade onde morou, com ter vivido com a avó dele, as coisas que ele ouvia, inclusive aquelas coisas fantasiosas, né? Que pelo menos minha avó, a minha mãe, tem muitas vezes dessas coisas fantasiosas, sabe, que passam de geração. E é muito bacana perceber isso. Eu acho que a gente não pode nunca excluir a gente mesmo, né? Eu acho que a gente nunca pode excluir a nossa própria presença na nossa escrita. Sem isso, a gente não tem uma escrita com voz, né? A gente não se torna autor da nossa escrita. E aí, para mostrar aqui para vocês, eu acho muito bonita essa fala do poeta Ferreira, o escritor, poeta Ferreira Goulart, que já morreu, quando ele conta da onde veio o poema sujo. Quando eu vi o trenzinho do Caipira de Vila Lobos, a tocata da Baquiana número 2, eu me lembrei da viagem que eu fazia com meu pai. Eu era garoto, meu pai era comerciante ambulante que comprava coisas em São Luís, ia de trem para Teresina e vendia em Teresina. E ele, às vezes, me levava no trem. Então, quando eu vi o trenzinho, eu me lembrei dessas viagens que eu fazia com meu pai. Aí tentei escrever um poema, botar letra na música, no trenzinho caipira. Mas eu não conseguia. Toda vez que eu tentava não dava certo e durante 20 anos eu tentei e não consegui. Agora eu estou em Buenos Aires escrevendo o poema Sujo e no poema eu começo a contar as viagens que eu fazia com meu pai. Então, ao contrário da primeira vez que a música me lembrou das viagens, agora as viagens é que me lembraram da música. Então eu parei de escrever, fui para a vitrola, por acaso eu estava com o disco comigo, não sei porquê, e pus na vitrola o disco e a letra que eu não consegui escrever. Em 20 anos eu escrevi em 20 minutos. A letra é essa aqui. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar. Do ar, do ar. E aí, vou aproveitar e fazer aqui, quem quiser aprender comigo a escrever com autoralidade,
a jornada é o meu curso maior, é o mais longo, de 8 encontros, ele é ao vivo e online, e as aulas vão começar agora na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto, véspera do meu aniversário. E o cupom de inscrita, o cupom de desconto, vai ter cupom de desconto para quem assistiu essa aula, que chama Escrita, tá? Você põe lá cupom de desconto. O Marcos está colocando aí no chat o link do curso, para se inscrever no curso, mas eu vou mandar para todo mundo a gravação desse encontro e quem não lembrar qual era o. Eu vou mandar um e-mail para vocês com a gravação, e aí eu vou fazer o lembrete desse curso, falar do cupom de desconto, tá bom? Quem quiser aí amadurecer a sua escrita, perceber essa escrita de uma maneira mais sensível, entender o que que é ter presença na escrita, num curso que é super prático e muito cheio de aprendizado, de recursos, porque ele é longo e esse acompanhamento ele é muito legal. Então, tá aí a oportunidade. É a última edição do ano que eu vou dar desse curso. Então, se você quiser fazer um curso comigo mais completo, a hora é agora. Então, é isso. E aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se alguém tem alguma dúvida ou alguém quer fazer algum comentário. Não precisa ter dúvida, ninguém é obrigado a ter. Mas é só que eu gosto de dar esse tempo para vocês. Obrigada, Joana, obrigada. Você sabe que para mim, assim, foi bem legal ter preparado essa aula, porque eu acho que para poder entender melhor essas diferenças, né, tão tênues, na verdade. Andréa, pode falar. Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, Ana, e você? Tudo bem. Então tá bom. Enquanto você falava, eu também sou super fã assim, de desse. Eu falo que são as autos, né? Porque a gente já não sabe mais se é autobiografia, se é autoficção. Até eu coloquei no chat que muitos chamam, colocam para tanto para Nierno quanto para Eduardo Louis, o autossociobiografia, porque eles trazem isso que você falou, né? É. Tipo, é uma perspectiva muito social. E aí, eu estou no momento, estou estudante de psicologia, né? Então, a psicologia social também traz muito isso, de que a gente é o fruto da nossa experiência social. Então, é, tudo tem a ver com o que você falou, de que a gente sempre vai se colocar na escrita, não importa qual é o gênero que você vai usar. E aí você falou assim da justificativa comercial, né, para esse gênero. E eu fiquei pensando em outra coisa, que eu acho que a gente tem vivido essa epidemia de solidão, e quando a gente lê esse tipo de relato, que é muito mais É, próximo, a gente traz para nossa intimidade, porque eu acho que a leitura é uma coisa tão íntima, e a pode gente traz para ser, nossa intimidade a vida do outro, e a pode gente faz uma ser. conexão, né? É tanta tela, e aí quando você lê e é tanta solidão, e aí você fala, caramba, olha, é uma história que tem aqui alguma coisa comigo. Louco, sabe, Andréa? Porque às vezes eu fico me forçando a falar, não, pode ser experiência de alegria, de amor também. E aí eu sempre falo, experiência de dor, de luto, de solidão, de tristeza, sabe? Mas eu concordo super com você, sabe? E eu acho que tem, né, a gente acaba compartilhando, eu acho que não é à toa, né, que todos esses livros, que também são escritos por mulheres, são todos sobre experiência de luto. Perda de Sim, mãe, perda de pai, né? Então, acho que sim, faz sim. muito sentido. Eu vou, Sim, tem relatos de violência também, né? Que também, tem muita, então tá vindo mais à tona, né? A gente acaba sabendo um pouco da gente ouvindo do outro. obrigada. É isso, André. Que bom, obrigada, viu, por ter Imagina. trazido aí esse olhar. Aí, obrigada, gente, para quem gostou. Fico super feliz porque de verdade eu montei com muito carinho essa aula. Eu fico com uma raiva quando a pessoa fala, ai, aula aberta, não sei o quê, você vai lá e tipo, pô, podia ter se dado ao trabalho de montar uma aula, pelo menos, né? E não é uma aula. Aí a Lorena tá me perguntando se é como ficar a jornada do herói em uma autoficção. Ai, Lorena, eu tenho muitas questões sobre o uso da jornada do herói. Eu sei que tem muita gente que usa a jornada do herói na escrita, mas eu tenho uma linha muito mais de. é,
muito, sou mais da linha dos escritores que pensam que na escrita a gente escreve a partir e a gente escreve e vê qual é a próxima, o próximo ponto, a próxima luz que está acesa, né? Aquela Madeira tem uma fala bonita sobre isso, sabe? De que ela não escreve fechando, fazendo uma estrutura prévia, né? E que ela escreve e aí é como se ela visse qual é a próxima luz. E aí ela vai para lá, ela escreve e vê qual é a próxima luz. E tem muitos escritores que trazem essa mesma percepção sobre a escrita, porque eles falam que a gente precisa aprender a lidar com o imponderável quando a gente escreve, ou seja, com aquilo que a gente não está prevendo, que existe, eu chamo isso da gente escrever em que a gente tem um certo nível de controle e de descontrole, né? Então você, tipo, ao mesmo tempo que você puxa a rédea, você solta, você puxa e você solta. Se a gente puxa, se a gente quer ter o controle absoluto de tudo, a gente vai restringir também o nosso espaço de criação, né? A gente não vai abrir para aquilo que a gente não está prevendo. Tanto que tem escritores que falam assim, que chegam no meio do romance e eles falam assim: ah, então é sobre isso que eu estou escrevendo e que tem personagens que eram protagonistas e que daí viram mero coadjuvantes e tem outros personagens que vão crescendo. Não é que tem que ser sempre assim. Então, acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre jornada de herói mesmo, né? Porque eu não uso a jornada do herói, né? Então, obrigada, Cíntia. Flora. Ana, boa noite, obrigada pela aula. Tenho uma dúvida, mas é sobre sua comunidade. Ela está aberta ainda? Está super aberta a comunidade. Tem várias pessoas aqui da minha comunidade. Estou vendo aqui a Roselane, a Alice, a Chade, a Olímpia já foi, a Zuleika, né? A Inês estava, a Valéria. Estou com medo de falar alguém que não está aqui na minha tela, mas tem várias pessoas da minha comunidade que estão aqui. E ela ainda está aberta, a comunidade existe há 6 anos e é um lugar assim de muito aprendizado, muito mesmo, né? As meninas podem aí comentar e falar para você. Eu vou no meu Instagram, na minha bio, tem um link para você se inscrever, mas eu acho que eu vou mandar também no e-mail o link para quem se interessar por entrar. Só para vocês terem ideia, nesse mês da comunidade eu vou falar sobre a arquitetura do texto, que é a Chádia, que está aqui, me inspirou, porque a gente começou muito a conversar sobre essa questão da forma, do desenho do texto. E aí eu fui estudar algumas coisas que não que tem a ver, que eu tenho percebido que muita gente tem escrito textos que poderiam ser parágrafos longos normais, mas que são linhas únicas, né? E aí eu falei, por que que o pessoal está escrevendo desse jeito, né? E aí eu fui pesquisar e aí eu encontrei coisas muito interessantes, que isso tem a ver com uma consequência da nossa escrita de rede social. E, mas assim, a estrutura, né, essa arquitetura que a gente chama do texto, ela é uma parte muito interessante da composição, porque você pode falar muitas coisas, falar, né, interpretar muitas coisas sobre o texto, você dá um sentido para o texto a partir da forma como você coloca. Exemplo, Aline Bey, exemplo, o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, em que ela tem uma página que tem uma palavra, dor, né? Aqui, tudo isso é arquitetura de texto, tá? Aí a Olímpia, estou lendo Quando Voltar a Quando, da Maria Helena Morando, Clube do Livro da Livraria Ponta de Lança. Tá tão legal esse negócio de Clube do Livro, né? Tem um monte de Sim, livraria que tá muito. com Clube do Livro, comunidades. Nossa, eu tô achando incrível. E fiquei na dúvida se é autoficção. Ela estará no próximo encontro e quero escutá-la para ver. Acho legal, Olímpia, porque eu não li esse livro, não. Foi ótimo, legal, obrigada, gente. Eu fico um pouco receosa em relação à jornada do herói. Ai, que bom, eu fico aliviada de ouvir você falar isso, porque eu realmente nunca, eu não.
eu acho que a jornada do herói acaba te colocando num lugar muito, muito preso, sabe? E é, é, vou ter que sair, tá, não sei se alguém muito aprendizado, tá. Cláudia, tudo bom? Pode falar. Tá com o áudio fechado ainda. Está com o áudio fechado. Agora sim, porque eu Pronto. estou aqui deitado. Ah, gostei, adorei. Às vezes eu penso, qualquer dia eu vou dar aula do sofá. Eu estou no sofá, exatamente, eu estou no sofá. E assim, eu pensando, acho que talvez a identidade, a busca maior hoje por autoficção, eu acho que é a humanização, sabe? Pode ser, Cláudia. Coisa igual, robotizada, todo mundo se repete. É, E é uma forma de repetir as dores que a gente tem, as solidões que a gente tem, os medos que a gente tem, né? Vários desses que você citou hoje eu já li, porque até o novo da Natália Timber eu li. você leu? Nossa, teve uma amiga que falou tanto desse livro que eu comprei. Eu li, achei bem bom. E assim, tem uma dor assim. Eu tenho uma mãe idosa de 92 anos, mas minha mãe tem o cognitivo completamente preservado. Ela foi Uhum. médica, né? Aí ela disse e ela, eu digo a ela que o geriatra morre de medo dela. E fico rindo, ela não tem o Alzheimer, mas eu tenho várias pessoas próximas, mães de colega, que eu tive uma infância lá junto e me dói muito a perda do cognitivo, sabe? É É, muito doloroso. Lógico, minha mãe tem outras perdas físicas, enfim, essas coisas que a gente já sabe. Mas eu acho que a identificação do aumento digamos, entre aspas, do sucesso da literatura de autoficção, eu acho que é a humanização, pode sabe? ser, pode ser. Faz muito Talvez. sentido. Não, faz muito sentido. Porque você passa. É isso que eu falei, né? Do tipo, uma coisa. A gente conversou já algumas vezes sobre isso na comunidade, né? Como é que a gente escreve sobre uma experiência que a gente não viveu? Isso não é impossível de você fazer. Você pode vivenciar aquilo, né? Por exemplo, a Giovanna Madalosso, quando ela escreveu Sweet Tokyo. Rápida, né? Ela E fez bate- ela fez a viagem de ônibus para ela entender qual era o viés ali da janela do ônibus, né? E tem tantos relatos, né, de outros livros que as pessoas elas vão conversar com pessoas que viveram alguma experiência tal, mas tudo isso é válido e eu acho que você consegue escrever um bom livro, um bom texto a partir desse olhar. Mas quando a gente vive de fato aquilo, que é isso que a gente está falando da autoficção, é, a gente ele tem um lugar mais profundo, sabe? Ele tem um lugar mais profundo e você acaba é, compartilhando de uma forma como é que aquilo é tão vivido no que nos toca mais, né? Que é aquele trecho ali da Natália é bem isso, né? Do tipo, eu não vou mais receber a mensagem do pode falar, né? Você pode falar agora, né? É muito isso, a gente vai percebendo no que é miúdo do cotidiano. Então, acho que e isso tem que ser vivido, sabe? Então, acho que tem a ver com essa humanidade mesmo, né? Com essas percepções. E eu acho que eu vou para essa comunidade. Eu estou com vontade. Não sou essa escritora, não, mas eu acho que eu vou. Não, mas lá não precisa, a gente cresce junto, né? A Bom, gente cresce junto, cresce mesmo, isso é muito verdade. É tão bonito ver mulheres que entraram sem achar que escreviam e hoje estão participando de coletânea, estão super animadas, criando negócios na escrita. É demais, eu acho demais, de verdade. Sabe, eu acho que a escrita, ela traz força pra gente, né? Acho que a escrita tem a ver com a gente ter ideia, né? A gente ter a gente ter a percepção da força que a gente carrega.
né? Acho que a escrita é um canal para isso muito importante. Tem livros que trazem isso. Nossa, um livro que mexeu muito comigo foi foi Caderno Proibido, da Alba Céspedes. Não sei quem já leu. Eu Meu não. Deus do céu, né? Não posso dar spoiler e contar o fim, mas mexeu, Aí tem- tipo, a gente parece que a sabe? gente fica. Aquilo é muito marcante, né? Algo que acontece no final é muito marcante. Então, eu acho que a escrita é isso, sabe? A escrita tem esse poder muito grande e a escrita ela acompanhou muito do papel social da mulher, né? Do papel da mulher na sociedade, quando a gente pensa. É legal quando a gente faz esse acompanhamento lá de trás, né? Que a gente começa, e eu comecei a fazer isso recentemente, de ler as Irmãs Brontë, de ler Jane Austen, de ler Virginia Woolf, para você ir acompanhando, sabe? E percebendo o espaço, como essa mudança foi acontecendo na Toni Morrison, que é uma escritora negra, né? Então, dos anos 60, 70, né? E acho que não é só a questão do espaço social, sabe? Eu acho que é uma revelação para a gente mesma do que a gente pode, do que a gente é capaz, do que a gente consegue. Tá tomando pra gente, sabe? Nós É, mulheres sempre é, assim, é isso. pedindo. É. Beijo, querida. Beijo, gente. Obrigada. É isso. Beijo, gente. Eu vou mandar então um e-mail para vocês com com o link para vocês se verem, com o link do próximo curso, com o link da comunidade. E aí, quem quiser depois trocar alguma ideia comigo, pode me chamar no Instagram, pode responder esse e-mail, tá tudo certo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijo, boa Boa noite. Tchau, tchau. noite.